Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira, reunidos no ideal do Espiritismo cristão, que possamos aqui sentir esse acolhimento da espiritualidade amiga, dos mentores, dos benfeitores dessa casa, já nos preparando, acerenando os nossos corações, o nosso pensamento, porque aqui com certeza os nossos amigos já prepararam o ambiente e agora nós vamos fazer a nossa parte também, de nos equilibrarmos, tentarmos concentrar o nosso pensamento para esse momento de aprendizado, de reencontro. Vamos então iniciando, primeiro agradecendo a presença de todos, colocando nosso coração em oração, buscando nos elevar para que estejamos próximos dessa energia sublime e amorosa de Deus Pai, de Jesus, o nosso Mestre. Que possamos sentir esse envolvimento, esse benefício que aqui com certeza também viemos buscar, beber dessa água, dessa fonte, para nos refazermos, para nos fortalecermos. Que aqui coloquemos cada um de nós as nossas intenções, aquilo que vai no fundo dos nossos corações, para que os nossos amigos nos ouçam e, na medida que puderem e do nosso merecimento, pudermos ser auxiliados. Que as nossas intenções também cheguem aos nossos irmãos que passam por momentos de desesperança, de fé enfraquecida, de desconsolo, que se distanciaram do Cristo, que eles possam sentir esse amor a nos fortalecer nessa caminhada. E aqui mais uma vez, os nossos corações gratos a Deus pela nova existência, por essa casa edificada no amor, nos ideais cristãos, que tenhamos aqui mais uma vez, através do nosso amigo Márcio, que atendeu ao nosso convite, assim também como está aqui a sua esposa, que através de suas palavras possamos fortalecer-nos, relembrar-nos dos ensinamentos para esse ambiente. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Enorme alegria que nós retornamos à casa de Hugo Gonçalves, né? Não tem como a gente lembrar daquele senhorzinho sentado aqui na frente, né? Sim. E a dona Dulce lá atrás. Nós sempre lembramos algo do paizinho, né? Chamamos ele de paizinho. E certa feita, nós estávamos com alguns problemas no movimento espírita da região, isso muito tempo atrás. E aí nós conversávamos, né? Inclusive aqui no Miguelzinho, né? Miguel não está aqui hoje, mas é sabido aí da casa. E o Miguel estava muito angustiado, muito triste. Falou, poxa vida, né? Como é que a gente vai resolver, contornar essa situação? E o Miguel estava chegando, se eu não me engano, recentemente da Espanha, e não conhecia muito o movimento da época. Falei, Miguel, precisamos de falar com uma pessoa que é pacificadora. E aí
nós apresentamos o seu Hugo para ele. Ele falou: vamos conversar com o seu Hugo. O seu Hugo sempre tem boas ideias. E ele foi conversar com o seu Hugo e está aqui até hoje. A gente fica muito feliz. Seu Hugo, o jeitinho dele conseguiu confortar os nossos corações para que a gente pudesse trabalhar, e nos ajudou no trabalho naquele instante. Isso é um de vários casos aí que a gente tem de Hugo Gonçalves. Então nós temos a certeza que ele continua trabalhando com todos que vêm aqui a essa casa e todos aqueles que partiram, porque a vida é única, né? Nós estamos aqui de passagem e sempre estaremos em consonância com o trabalho. E para falar de trabalho, nós vamos buscar aqui em Mateus 16, lá nos itens 13 a 26, quando diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, os apóstolos: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu. Simão Pedro era aquele apóstolo que gostava de participar, né? Não tinha medo de errar e tinha vontade de aprender. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, os meus ensinamentos, as minhas mensagens, meus exemplos, tudo aquilo que você está convivendo comigo, a igreja. Não é igreja de pedra, é igreja de sentimento. E as portas do Hades não poderão vencer. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar aqui na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então veja, o Cristo chega e fala para os apóstolos que ele é o Cristo, que é o tanto esperado. Você imagina como, eu fico imaginando, né? Como que os apóstolos ficaram aquela noite. Eu não dormiria, né? Falei: eu sei quem é o Cristo, não posso falar para ninguém. O que é o mais gostoso? Eu falar, né? Olha, gente, eu conheci o Cristo está aqui, eu falei com o Cristo, vamos apresentar o Cristo, né? Mas não, falou: ó, por enquanto ninguém fala para ninguém. Quanto que ele confiava nos apóstolos, e pelo relato da história, temos relato que ninguém vazou aí a informação. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres das leis, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Gente, aí foi demais para os apóstolos, não foi? Eu vou falar que eu vou morrer, que eu vou ressuscitar daqui 3 dias, que não se preocupem porque vai acontecer isso. Imagina, fala: olha, você está me vendo aqui, daqui 3 dias eu vou morrer, mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Ou eu vou aparecer para você daqui 3 dias. Imagina a cabeça de Pedro. A cabeça dos outros não temos relato aqui, né? Nesse momento. Mas o que fez Pedro? O que você faria? Você ouvindo tudo isso?
Olha, fica tranquilo que eles vão me pegar, vão me açoitar, eles vão me matar mesmo, mas fica tranquilo. Pedro não. Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus. Estão imaginando a cena? É esse Jesus. Estão repreendendo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ninguém vai mexer com meu Jesus. Meu Jesus é meu. Ninguém mexe com ele. Vocês já ouviram isso aí? Ninguém mexe com a minha família. Ninguém mexe com meu filho. Então é o quê? Posse, né? Isso é meu. Ninguém mexe com isso. Qual que era a emoção que Pedro sentiu nesse momento? O que vocês acham? Que estamos entre amigos aqui, né? Nós estudamos um tema e vamos compartilhar. Pode falar. O que vocês acham que Pedro sentiu naquele momento? Sentiu não? Tinha emoção, né? Pode falar. Tem um monte de carinha que quer falar. Pode falar. Não tem certo e errado aqui. Egoísmo. O que mais? Indignação. O que mais? Ira. Quem falou ira? Nossa, você estudou a matéria, hein? Olha lá, estudou a matéria. Ira. O que é ira? É uma? Fala alto. Raiva. Mas é o apóstolo de Jesus. Apóstolo de Jesus sente raiva? Mas andava com faca. Opa, vamos chegar lá, Jane. Vamos chegar aí. Olha lá. Então, guarda aí. Eu não vou comentar agora, mas guarda tudo que vocês falaram, está indo no caminho. Olha só. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás é a representação dos espíritos, né? Os espíritos menos evoluídos, nossos irmãos, né? Nossos irmãos. E aí, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Gente, um minutinho atrás, Pedro deu uma resposta que falou: você não está aqui, Pedro. Essa resposta veio dos espíritos superiores. Deu 5 minutos, o que ele respondeu? Essa aí, Pedro, é dos espíritos menos evoluídos, nossos irmãos menos evoluídos. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar o que, gente? É você refazer um caminhar que muitas vezes está equivocado, né? Eu vou refazer aquilo. Então eu vou trabalhar com emoções. Então, é negar-se a si mesmo, não é se proibir, não é se culpar, não é que eu não sei, eu não faço. É completamente diferente. É ativo, não é passividade. Ser pacífico é ser ativo, é você ir ao encontro dele. Então, negar-se a si mesmo é você verificar o que não está muito legal e vou melhorar. E tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, nesse momento, nós descobrimos que existe algo que vem desde a compreensão ali do cristianismo, que é a emoção chamada raiva. Eu vou falar de emoção, gente, só de raiva, porque eu não tenho propriedade, né? Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, então não tenho esse arcabouço teórico aí para falar de outras coisas. Vou ficar só na raiva, tá bom? E essa raiva, ela vai mobilizar a gente uma compreensão profunda, simples como Jesus, mas profunda
como sentimento cristão. Veja, vamos trazer aqui nossos estudos, compartilhando aqui com todos. Tem esse livro, chama Virtude da Raiva. O neto de Mohandas Karachand Gandhi, nosso Mahatma Gandhi. Quem não conhece a história, eu convido, e eu lembrei no Astolfo agora, né? A gente não pode desencarnar sem conhecer Gandhi. Então Astolfo falava assim, dá água na boca para a gente ler o livro, né? Então a gente não pode desencarnar sem conhecer a vida desse espírito fabuloso que foi Mahatma Gandhi na Índia. Eu não vou contar muito a história dele, mas gostaria da repercussão do livro. Então, foi a maior revolução não armada, não violenta da história da humanidade. Ele liberta 350 milhões de indianos do jugo do maior império da época, era o Império Inglês, sem o uso da violência. Era contra a violência, mas consegue fazer uma revolução. Então, quando a gente pega lá os streams da vida aí, nós vamos ver lá guerra de tanto, guerra de não sei quanto, a independência com guerra, a guerra que nós temos agora, e guerra. Ele fez a maior revolução, uma das maiores, porque a Índia é o país mais populoso do mundo hoje, passou a China, e nós temos um indiano, franzino, que consegue fazer isso. Como que ele consegue fazer esse manejamento da sua raiva? Gandhi sentia raiva? Sim. Ô Márcio, mas eu sou cristão, cristão não pode sentir raiva. O que nós acabamos de ver, quem que tinha raiva? Pedro. E Pedro estava longe de Jesus? Ele estava na outra cidade? Ele estava do lado de Jesus ali. Está junto de Jesus, vivendo com Jesus. E outros apóstolos também, nós temos Tiago, que era, tinha aquele ímpeto no começo. Então a raiva, gente, quando a gente vai pegando esse construto de conhecimento, a raiva, ela é da formação, quer dizer, ela é do humano. Então nós, enquanto aqui terrestres, nós trazemos algo na nossa constituição chamado raiva. Só que muitas vezes, por N fatores que eu não vou me alongar aqui, nós fomos colocados, cristãos, espíritas e outras denominações religiosas, não podemos sentir raiva. Então o que você está sentindo agora? Não, estou sentindo raiva, porque cristão não sente raiva. Não, raiva não. Ixi, raiva é da outra religião. A minha religião não tem raiva. Gente, quantos anos, quantas reencarnações nós coibimos algo que é inato. Então, Hippolyte Léon Denis nosso Allan Kardec, se ele estivesse reencarnado aqui hoje, isso é a fala do Márcio, minha, provavelmente ele estudaria toda a parte psicológica. Junto com Joana de Ângeles, ele iria estudar tudo, porque na questão 919 diz lá, conhece a ti mesmo. Como? Em 1857, a resposta veio dos benfeitores que não tinham recurso, pressupostos teóricos, não tinha psicologia naquela época, não tinha todo esse arcabouço que nós temos hoje. Então Kardec não estudou, mas ele fez uma das primeiras revistas de todos os tempos, que é os estudos psicológicos. Ele abre o mundo, gente, vamos estudar esse estudo psicológico do espírito. Então Jung estava muito próximo de chegar no espírito, não chega. Aí Joana de Ângeles, ela tem uma linguagem rebuscada, muitas vezes precisa do quê? De um profissional, para interpretar para a gente como que a gente chega a manejar essas emoções, porque essas emoções podem causar
desarmonias para nosso corpo físico e espiritual. Imagina a pessoa que sente raiva o dia inteiro. Como é que ela fica? Nós vamos ver isso? Só voltando aqui um pouquinho o livro. Esse livro é feito então pelo neto do Gandhi. Esse neto do Gandhi, eles moravam na África do Sul. Eu não terminei, confesso para vocês, não terminei de ler todo o livro, mas fiquei muito apaixonado pelos primeiros capítulos. Por quê? Porque ele vai dando detalhes da vida de Gandhi, que ele morava na África do Sul e o Gandhi morava na Índia. E ele tinha tanta raiva, que os pais não sabiam mais o que fazer com o menino. E era um menino de 11, 12 anos. E ele vai contando quando ele chega para o Gandhi, e os pais praticamente imploraram para o Gandhi cuidar daquele menino, que eles não tinham condições físicas e psicológicas. Veja, e também a psicologia naquele momento lá estava engatinhando, gente. Estou falando de 1950, 1940. Então ele manda para Gandhi, e Gandhi tem lá o seu neto com muita raiva. E aí, olha o topo do livro ali o que diz, ó. Deixa eu pegar aqui. O óculos não está ajudando, tinha pertinho, gente. Não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo muito bonito e poderoso, que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar de exagerarmos a pose. Então, olha só, ele chega no nível que a raiva é um grande mecanismo se ela for manejada. Mas ela pode ser destrutiva quando a gente exagera na dose. Então, quando a gente vê nos alimentos, quando você se alimenta dentro de um certo limite, é ótimo, não é? Agora, quando eu exagero, como é que fica o alimento? Ou quando eu como menos do que o necessário. Então, os exageros, os excessos ou a falta vão trazer o quê? Desarmonias para o nosso corpo físico. Então, nós fomos num site inglês chamado Mind, que eu indico a todos, tem um estudo muito bacana sobre a raiva. E eu vou me deter aqui a falar da raiva útil. Como que essa raiva ela pode ser útil? Sentir raiva às vezes pode ser útil. Quando? Quando nos ajuda a identificar problemas. Quando você não está com raiva, eu tenho que arrumar uma solução. Quando eu não estou com raiva, como é que eu estou? Relaxado no sofá, assistindo o stream lá, tranquilo, tomando suquinho. Não tem raiva, tá tudo bem, não é? Agora, quando eu estou com raiva, não, tem que achar uma solução, tem que achar uma saída. Quando ela nos ajuda a nos proteger de coisas que estão nos machucando, a coisa está te machucando, a pessoa está te machucando, ou um relacionamento está te machucando, algo está te machucando, o que eu vou fazer? Eu adoro ser machucado. É assim que a gente faz? Eu adoro sofrer, porque sofrer é bom, né? Sofrer é gostoso, prazeroso. É assim? Não, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Porque está machucando, está pisando no meu pé, está me incomodando, está me tirando, né, a harmonia. Eu preciso de fazer algo. Quando nos ajuda a nos sentirmos mais energizados ou focados em uma tarefa. Então veja, aquele que está com raiva, ele vai focar. Se ele vai para o esporte, se ele vai para o trabalho, se ele vai fazer alguma coisa em casa, se ele tem que limpar a casa com raiva, então ele limpa aquela casa, lustra tudo, porque está com raiva. E a raiva está sendo o quê? Manejada. Vamos manejar aquilo lá. Já pensou se eu jogo aquela raiva numa certa situação? Vamos ver daqui a pouco. Motiva-nos a pressionar por mudanças no mundo, ou ajudar outras pessoas que estão sendo maltratadas. Ela ajuda a desafiar e enfrentar a injustiça ou a discriminação. Ela nos ajuda a permanecer seguros e a defender em situações perigosas, dando-nos uma explosão de energia
como parte da resposta natural do nosso corpo às ameaças. Tenta machucar um filho do lado da mãe. Uma explosão de energia. É uma explosão de energia que a mãe tiver que enfrentar um leão, um tigre, um cachorro. Ela não enfrenta? Pode ser o tamanho que for da pessoa. Fala, não vai machucar meu filho. Então a explosão, a raiva faz isso. Agora eu vou fazer um teste mental para a gente saber se a gente sente ou não. Sente não. É um sentir essa emoção da raiva. Nós tivemos agora, estamos vendo agora no Rio Grande do Sul, que passa por essa grande catástrofe natural, né? E lá, alguns alojamentos, muitas crianças estão sendo exploradas. A gente vê as notícias. Lá está mais claro porque o Brasil inteiro está focado, né? Isso deve acontecer em toda a região do país. Então estamos falando no sul do país e a gente vê algumas notícias, né? Abusando de crianças. Como é que você ficou agora? Qual que é o seu sentimento? Acho que eu mato um. O que é o matar um? Agarrar o pescoço, raiva. Raiva! Ódio, raiva. Vamos ficar na raiva, tá? Vamos ficar na raiva. Eu fiquei com raiva. Em 30 segundos que eu falei que você ia ficar com raiva. Quem ficou com raiva, natural, faz parte da nosso intrínseco. Agora, essa raiva pode mobilizar todos nós aqui. Vamos fazer alguma coisa para ajudar aquelas crianças. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma campanha. Vamos mandar mantimento, vamos mandar água. Olha que raiva boa, gente. Eu estou manejando a raiva para ajudar as crianças lá. Ou senão nós vamos fazer uma caravana aqui, nós vamos cuidar uma semana lá das crianças. E nós tivemos aqui amigos que pegaram a caminhonete e foram lá. Falaram, eu quero ficar uma semana lá ajudando essas crianças. Não é uma raiva boa? Não, a raiva nem é ruim nem é boa. O que a gente faz com a raiva que vai ser bom, vai ser ruim. Então, se eu quero usar essa minha raiva, como é que pode um país com tanta comida, tem gente que cata comida no lixo? Eu estou indignado, estou com raiva. Então vou fazer uma campanha, ninguém em Cambé vai passar fome. Pronto. Nós estabelecemos, vamos usar essa raiva o quê? Manejar para fazer algo. Então esse manejar vem de uma explosão, vem de uma indignação, que é essa emoção que a gente tem. Agora ela pode ser também não útil, que é quando distrai-nos do que precisamos fazer. Eu estou com muita raiva e não consigo fazer nada. Fico com raiva o dia inteiro, não consigo fazer nada o dia inteiro, porque eu só estou na raiva, eu só penso na raiva, eu estou com raiva disso, estou com raiva daquilo, estou com raiva da pessoa, estou com raiva, né? Distrai. Quando ela nos faz dizer ou fazer coisas das quais nos arrependemos. Esse item é danado para nós, não é? Porque quando a gente fala, já falou. Puxa, falei. Agora não tem como colocar a boca de, né? As falas de volta na nossa boca, porque saiu da boca, já falei. Eu me arrependo, mas você falou, falei. Você fez, não fez. Então essa raiva, estou com raiva, eu falo. Aí cada um de nós vai analisar se ainda faz isso. E se fazemos, está aí o momento. Tornar mais difícil para nós nos expressarmos com clareza e com calma. Alguém com raiva se expressa bem, gente? Vocês conhecem alguém que está com raiva e se expressa tranquilo, sereno? Por isso que é bom ler aquele livro lá do Gandhi. Gandhi tinha raiva, hein? Gandhi tinha raiva. O que ele fez com a raiva dele? Levar a discussões ou conflitos com outras pessoas. Eu estou com raiva, eu fico brigando, eu não vou ficar discutindo, eu não paro enquanto minha raiva não for manejada. Gente, a gente controla a raiva? É boa, né? Essa pergunta é boa, né? Não tem,
a Vânia está falando que não tem como controlar a raiva. Tem, gente, como controlar a raiva? Vocês controlam a raiva? Como é que eu falei 30 segundos, todo mundo ficou com raiva aqui? Como é que vocês controlaram a raiva? Não controla. Hã? Usando a compaixão. Então, mas a gente não controla, mas a gente vai manejar para chegar à compaixão, né, Jana? É isso mesmo. E nós vamos aprender com o Mestre. Daqui a pouco eu vou citar um exemplo do Mestre Jesus, como é que ele fez com a raiva de Pedro, né? Ela impede de reconhecer ou lidar com outras emoções. Ela torna mais difícil para nós cuidarmos de nós mesmos, impactar nossa autoestima. Quando ela tem um efeito em nossos corpos, por exemplo, afetando nosso sono. Você percebe quando a gente fica muito com raiva, a gente não dorme direito ou não dorme? Então, analisar. Será que eu não estou dormindo hoje porque eu estou com muita raiva? Quando eu estou com raiva, eu durmo? Não, não durmo. Então, o que eu vou fazer com essa raiva? Essa raiva existe. Eu não controlo. Ela vem. Porque se eu controlo, ela se transforma no dique. Dique controla a água. Só que é a hora que estoura o dique. Percebe? Então, é a raiva acumulada. Então, transformar a raiva em útil. Então, a raiva útil. O que é a raiva útil? Qual a utilidade dela? Levar as pessoas a fazerem julgamentos sobre nós. Então, a pessoa que está com muita raiva, as pessoas não querem ficar próximo delas. Perceberam? Não vou ficar perto dela, ela está cheia de raiva. Nossa, está nervosa, ninguém quer ficar perto dela. Tudo isso prejudica o nosso relacionamento social. E aí que nós voltamos agora para o nosso Mestre Jesus. Porque ele falou tudo isso para Pedro. Pedro compreendeu Jesus naquele momento? Provavelmente não. Porque ele foi lá e voltou. Então o que acontece? Vamos relembrar? Então Jesus vai lá para o horto. Os apóstolos estavam. Como é que estão os apóstolos lá no horto, né? Jesus está lá fazendo as orações. Como é que estão os apóstolos? Dormindo. O que significa isso? Já uma outra interpretação, né? Nós estamos dormindo. E Jesus já tinha avisado a todos, né? Quando chega Judas, junto com Caifás, né, as autoridades ali, tinha um soldado também, que era soldado mau, que era como se fosse o capataz ali do Caifás. E chega lá o soldado para prender Jesus. Quando ele chega próximo de Jesus, ele fala: esse aqui não tem como. Olha, sereno, manso. Depois eu vou prender uma pessoa que não fez nada. Falaram que ele era impostor, que ele era uma pessoa que ia ocasionar uma rebelião. Quem é esse cidadão aí? Fazer uma rebelião? Como? Não queria prender. E aí Judas falou: não, é ele mesmo. Então vai lá, dá um beijinho nele para nós vermos. Foi lá, deu um beijinho. O que acontece? Foi prender Jesus. Vocês lembram o que acontece nesse ínterim? Olha a cena aí, gente. Ninguém mexe com o meu Jesus. Quem mexer com o meu Jesus vai se ver comigo. Jesus, o Pedro estava. Qual a emoção aí, gente? Muita raiva. Ele não pensou duas vezes. Ele falou assim: vou pensar em pegar a espada. A gente não pensa. A raiva não tem esse controle, esse sentido. Uma vez um capelão lá do Hospital do Câncer, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci: Deus é para ser sentido. Não precisa de religião. Religião é bom, é importante, mas Deus é para ser sentido. Como é que você sente Deus? Como é que você sente Deus lá fora? Como é que você sente Deus aqui no seu tratamento? Como é que você sente Deus? O meu Deus sentido, talvez é um Deus que você não sente, você sente de outra maneira. Então, quando nós imaginamos nesse sentimento, tá bom o som aí, gente?
Aí que vai acontecer o quê? A percepção do divino, do ser cósmico na nossa vida. Deus é sentido e a raiva é sentido. O que nós vamos fazer aí? A cena da posta vai lá e cortou a orelha do soldado mau. Soldado mau, imagina, xingou um monte, falou um monte, e Jesus fala: Pedro, embainha-te a espada, porque com quem fere com a espada será ferido. Ele está falando da lei de causa e efeito. Para toda causa, Pedro, vai ter um efeito. Tem embainha-te a tua espada. Não vamos por esse caminho. Lembra que eu falei um monte de coisas importantes para esse momento, Pedro? Porque eu te conheço, Pedro. Então, Jesus conhece a nossa emoção chamada raiva, porque ela está intrínseca à formação do ser humano. Agora, ele também sabia o potencial quando Pedro soubesse manejar a sua raiva para algo útil. Estão fazendo a relação? Estão me fazendo claro aí? Então o que vai acontecer? Pedro embainha a espada, mas o sangue estava escorrendo. Então, segundo Amélia Rodrigues, ele não reconstrói a orelha do Malco, ele estanca o sangue. Então Malco fica sem a orelha. Então é uma informação de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Valdo Franco. Quando esse Malco volta para a sociedade, ele fica estigmatizado, ou seja, as pessoas olhavam para ele: olha lá, sem orelha é ladrão, é uma pessoa do mal, é uma pessoa ruim, porque quem não tem orelha, não tem um braço, não tem um dedo, era um marcado para toda a sociedade ver que não era uma pessoa boa para as condições da época. Lá chegando, ele não consegue ressocializar ali na região, ele vai para Roma. Então sai da região ali, vai para Roma, encontra por meio de amigos, foi trabalhando também como soldado de um general muito ligado a Nero. Então Nero tinha os generais e ele se aproxima um braço direito de Nero. Quando Nero tem aquela percepção dos cristãos ganhando notoriedade, ele fala: não quero perder meu reino, então eu quero que você pega quem é o cabeça e quem que é o líder desse cristianismo. É Pedro. Olha, então eu quero que vocês vão atrás de Pedro. E eles conseguem capturar Pedro. E por isso, anos depois, gente, isso anos depois, lá no finalzinho da vida de Pedro. E um dos soldados que vai vendo os cristãos capturados era o soldado mau. Quando ele passa na figura de Pedro, você imagina o que ele faz? A vida inteira fui estigmatizado porque eu não tinha uma orelha. Começa a falar um monte para Pedro. Como é que estava mal, gente? Com muito o quê? Raiva. Só que era uma raiva exagerada. Ele deve ter batido no Pedro, açoitou Pedro e vociferou com Pedro. E Pedro lembra em Jesus: quem fere com a espada poderá ser ferido. Eu feri ele. E eu, na mesma vida, tenho a oportunidade de fazer diferente. Então, todos nós aqui temos a oportunidade de fazermos diferente, porque as oportunidades vão aparecer. Malco teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus numa situação delicada, perdeu a orelha, mas ele teve ali contato com o mestre. Mas a terra não estava preparada, a fruta não estava madura. E ele vai lá na frente, encontra Pedro, continua com aquela raiva exagerada. Ele açoita Pedro de uma maneira tão grande que Pedro
me ajoelhar e pedir, como se tivesse uma condição de pedir perdão. Eu errei. O que eu posso fazer é abaixar a cabeça para você e abaixar. Os soldados vendo aquilo falam, mas quem que é o líder dos cristãos? É esse aí que está ajoelhado. Fala, espera lá, deixa eu entender. Esse é o líder dos cristãos, está baixando a cabeça para você, Paulo. Significa que você é maior que ele. Então falou com o chefe falou, prenda os dois. Por quê? Um é o líder e o outro está baixando a cabeça. Quer dizer, o outro é mais líder ainda. E prende os dois, gente. Raiva exagerada. Ele ficou tão enfurecido, perdeu a noção, que foi preso junto com Pedro. E aí adianta falar que não é cristão? Adianta falar que não é líder? Não, o guarda não queria nem saber, prendeu os dois, crucifica os dois. E aí a gente conhece que Pedro pediu para ser crucificado com a cruz de cabeça para baixo, que ele não se achava digno de ser crucificado com a cruz para cima. Que lição mais linda, né, gente? Jesus é o psicólogo por excelência, é o terapeuta das nossas almas, porque naquele momento que nem se falava em psicologia, em terapias holísticas, em sentimento do Espírito redivivo, mas ele dava o primeiro caminhar para a humanidade. Eu conheço a sua emoção, conheço a sua raiva, é intrínseca. Você, do Tiago, tinha os apóstolos ali que era linha dura, mas eu conheço que se a gente manejar essa raiva, você vai fazer muita coisa boa, porque ela se transforma em raiva útil. Quando um atleta está com muita raiva, o que ele pode fazer? Treinar mais. E aí ele vai treinando mais, ele tira o primeiro lugar, porque ele está com tanta raiva que ele vai treinar. Não, eu fiquei em último, agora eu quero ficar em primeiro. Quando o aluno tem uma reprovação, ele tem uma nota ruim, o que ele vai fazer? Estou com raiva, vou estudar para tirar uma nota. Então ele está manejando isso aí. Quando a gente exagera, por isso que não há controle, porque quem controla a raiva, um dia que vai estourar. Olha que lindo. Jesus não controlou a raiva de Pedro. Jesus acompanhou a evolução de Pedro. Terceiro dia eu vou aparecer para você. E quando ele aparece, Pedro chora demais. Você falou que eu ia te negar, eu te neguei. Você falou que eu ia fazer alguma coisa, eu fiz, cortei a orelha. Mas agora eu quero fazer algo diferente. O que eu faço, Senhor? Então, quando você era criança, você ia para qualquer lugar. Mas agora você vai aonde os benfeitores querem que você vai, e você vai ter uma ajuda. Então, ouvir Cristo, nesses momentos tão ímpares da nossa sociedade, em que a raiva está jorrando nos meios de comunicação, essa emoção que muitas vezes desgovernada nos leva a que tipo de sentimento mental, e às vezes adoecemos pelo desgoverno da nossa raiva. Então fica aqui a nossa mensagem, a mensagem do Cristo, não é minha, a mensagem do Cristo. Conseguimos fazer diferente, conseguimos manejar isso diferente. E eu vou deixar então uma música, que o grupo vocal canta muito essa música, que é uma prece para Jesus. Vai fora.
nesse evento mais que íntimo de cada um, fazendo as suas reflexões por meio do nosso Jesus. Cada um sente Jesus de uma maneira diferente do outro. Mas quanto mais nós estivermos próximos desse Jesus amoroso, desse Jesus amigo, desse Jesus que sabe que a gente tem raiva, mas ele sabe também do potencial que cada um de nós pode fazer com essa e outras emoções. Então, que Jesus nos abençoe, nos leve para os nossos lares, nossos trabalhos, nossas atividades, que essa raiva dê muita vontade de fazer muita coisa boa, porque ela pode mudar, inclusive, a nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Márcia. E nos traz relembrar o convite de Jesus para sermos mansos e pacíficos, né, Márcia? Para podermos herdar essa terra que passa agora pelo processo de regeneração. Que Deus retribua na medida das suas necessidades. Então vamos passar para a segunda parte, para o passe.